que estão aí atrás estão vendo aí com esse texto, puderem chegar. Bem, esse aqui é o nosso quarto livro, né? Alienígena do Médio, ponto de interrogação. Então, foi lançado aí há um mês e pouco. E é uma continuidade, provavelmente, de algum trabalho que vem planejado aí antes de nós chegarmos aqui na Terra, né? E a gente vai tentando aí cumprir a nossa missão. Essa história começa em 1854, quer dizer, na metade do século XIX. Temos um senhor francês, o nome dele Fortier, na França. Ele comentou com Rivail, quem é Rivail? Allan Kardec, que estavam ocorrendo alguns fenômenos lá na França, também nos Estados Unidos, na Inglaterra, em que mesas estavam se movimentando sem força aparente, como se alguma energia invisível estivesse levando os móveis. E, impressionantemente, parece que essas mesas, esses outros objetos, essas cadeiras, estavam se movimentando sob alguma força inteligente, porque as cadeiras, de acordo com o movimento, elas poderiam responder pelo menos sim ou não. Bom, isso aí despertou a curiosidade científica do professor Rivail, Allan Kardec, e ele então resolveu comparecer a essas reuniões onde esses móveis estavam se movimentando e começou seus estudos levantando questões a essa cadeira, a essa mesa. Bem, evidentemente nós sabemos que é um fenômeno da mesa girante, foi assim que começou o espiritismo. Quem estava movimentando as mesas e as cadeiras eram os espíritos, através de uma energia emitida por médiuns muito raros em toda a história da humanidade, chamados médiuns de efeitos físicos. Essa energia hoje é conhecida por nome de ectoplasma, e através dessa energia os espíritos podem até constituir um novo corpo semelhante ao que eles tinham na última encarnação. Então, um espírito pode se materializar. Não é nenhum milagre. Isso aí são leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. Milagres não existem. Bem, então assim começou essa história. Vamos passar ao próximo. A gente tem aqui uma fotografia também do século XIX, na época em que esses fenômenos começaram a acontecer, em que pessoas, homens e mulheres, sentados em volta da mesa, a mesa se erguia e se movimentava de acordo com alguma questão que era feita pelos presentes. Bom, evidentemente logo se percebeu que essa força que movimentava os objetos poderia ser transmitido também a seres humanos. A quem? A médiuns. Então a mão do médium poderia também ser movimentada por essa mesma força que estava movimentando as cadeiras, a mesa, e poderia até escrever através da psicografia. Então, através dessas mensagens, é que o Kardec começou a codificar a doutrina espírita, porque ele fazia a mesma pergunta para 10 médiuns. E esses médiuns respondiam sem saber o que os outros médiuns estavam respondendo. E quando essas respostas coincidiam, Kardec interpretava como verdade, e assim começou a elaboração do Livro dos Espíritos. Bem, a minha curiosidade sempre foi voltada para essa tal energia chamada ectoplasma. Como é que essa energia pode ser movimentada até pelo pensamento e erguer objetos? E essa energia não fica só no erguimento de objetos. Parece que ela pode fazer tudo, movimentar qualquer coisa. Bem, e aí a gente começa a lembrar de o que é que o nosso amigo, há 2000 anos, Jesus falou, né? Que nós todos somos deuses. Porque essa energia chamada ectoplasma está dentro de cada um de nós, está dentro de qualquer ser vivo. Então, começa a haver alguma explicação científica de como é que Jesus fazia o que fazia. Porque se eu pegar aqui 60 gramas do meu corpo, 60 gramas somente, e medir a quantidade de energia que está em 60 gramas do meu corpo,
dá para construir 100 bombas atômicas, iguais às que foram lançadas na cidade japonesa de Hiroshima. Bom, se eu peso 90 quilos, eu tenho 90 mil gramas. Quantas bombas eu tenho, então, dentro do meu corpo? 144 mil bombas atômicas. Então, se eu soubesse como canalizar essa energia de forma inteligente, talvez eu conseguisse acalmar o mar ou o vento, pelo menos aonde eu estivesse. E me parece, então, que foi isso que Jesus fez. E as palavras dele são bem claras. Vós todos sois deuses. Aqueles que acreditarem em mim, nas palavras, nos meus ensinamentos, poderão fazer as mesmas obras que eu faço e outras maiores ainda. Então, eu fico pensando que um médico, que um cirurgião não poderia fazer para essa energia. Eu poderia, por exemplo, desintegrar cálculo de vesícula, cálculo renal, placas de ateroma que estivessem obstruindo a artéria coronária, tumores, vermes, parasitas, corpos estranhos que estivessem dentro do organismo dos meus pacientes. Então, eu acho que nós estamos num caminho de evolução. Cada vez que nós vamos e voltamos, nós aprendemos mais. E vamos acumulando cada vez mais ensinamentos e mais informações. Nós não temos ainda condições de utilizar essa energia, porque não temos merecimento nem inteligência, que um terrorista não faria com essa energia. Não é? Então, se alguém nos esbofeteasse, nós conseguiríamos controlar a nossa ira, ou nós conduziríamos toda essa energia na direção daquele que estava nos agredindo, daquele que estava nos assaltando. Então, ainda não temos condições de utilizar toda essa energia, mas ela está dentro de nós e nós saberemos um dia como utilizá-la para o bem. Pronto. Bem, então, aqui está nitidamente a evolução, a levitação, entre aspas, desse objeto, sem qualquer forma aparente. Então, que energia é essa? Próximo. É o tal ectoplasma, que é uma fotografia que eu apresento em todas as minhas palestras, que é expelida por um médium físico. Eles entram em transe, desmaio, entram naquele transe mediúnico, e quando estão nesse transe, começa a expelir pelos orifícios naturais do corpo, e ela começa com uma saída de um fluido, né? Fluido. E depois ele se liquefaz e depois solidifica. Volta para o anterior. Se nós tivermos ectoplasma tão fluídico que não possa ser visto pelos nossos olhos, elevando esses objetos, nós vamos ter a impressão de que esse objeto está levitando, quando na realidade ele não está levitando, ele está sendo erguido por uma energia comandada por forças inteligentes. Pode passar o próximo. Até hoje eu não entendo como é que o Ivan Castro, que era o nome desse médico lá do Frei Luís, ele conseguia respirar com sua boca e seus narizes entupidos com essa massa branca de ectoplasma que é expelida dos orifícios do seu corpo. Próximo. Outra fotografia muito interessante foi conseguida com esse médium americano chamado Jack Weber. Conseguiu uma fotografia, olha que eles estão amarrados na cadeira, não é? Para evitar qualquer fraude. Então, os bastões de ectoplasma que foram fotografados saindo da sua boca, do seu nariz, quando chegava na extremidade, ele adquiria formações como se fossem garras, como se fosse mão. Então, essas formações, elas poderiam segurar algum objeto e elevá-lo. Evidentemente, mais uma vez lembrando que são comandados por forças inteligentes. Quem são as forças inteligentes que comandam essa energia dita ectoplásmica? Espíritos que querem nos trazer as provas de que eles continuam vivos, apesar de terem passado pelo fenômeno natural da morte. Próximo. Bem, aí aqui está uma definição do que é essa energia, do que é esse ectoplasma. É um fluido altamente energético, energias tremendas, existente em todo ser vivo, então está em todos nós, e que não é alcançável ainda pela nossa ciência, e que serve como base a todo e qualquer fenômeno físico mediúnico, culminando com a materialização de espíritos desencarnados no nosso meio. Então, aqueles que estão me conhecendo hoje, que eu já falei aqui outras vezes sobre materialização de espírito, que fique bem claro, se tivesse um espírito materializado aqui, todos nós estaríamos vendo.
Se ele falasse alguma coisa, todos nós ouviríamos. Se ele exalasse algum odor, todos nós perceberíamos. Porque ele está, durante alguns momentos, materializado no nosso meio. Lá no Lato Frei Luís foram milhares de reuniões com esses fenômenos, e quem mais se materializavam eram médicos já desencarnados. Então nós levávamos a essas reuniões, onde esses médicos se materializavam, pacientes graves, principalmente cancerosos, que apresentavam doenças em que a medicina pouco pode atuar. Próximo. Bem, e aí nós passamos a colocar essas informações a partir de 2014 em livros, e principalmente o primeiro, que foi A Face Oculta da Medicina, que parece que é por isso que os senhores conhecem, porque esse livro está sendo muito vendido no Brasil e no exterior, onde nós colocamos as nossas experiências e chamando a atenção principalmente a classe médica, de que nenhum médico está sozinho. Todo e qualquer médico, acredite ou não, que honre a sua profissão, estará acompanhado por outros médicos espirituais. Enquanto nós estamos cuidando do corpo físico dos nossos pacientes, esses médicos que nos acompanham estão tratando do corpo espiritual do nosso paciente. Isso é uma coisa óbvia, porque a quantidade de informações que nós temos que manipular na mente para tomar decisões diagnósticas e terapêuticas são tantas que nós precisamos de alguém nos ajudando. E tratar do corpo espiritual eu não sei. Então, evidentemente, eu preciso de alguém me auxiliando, porque o corpo espiritual é o mais importante. É ele que está transmitindo vida ao meu corpo. Isso aqui é uma roupa. Daqui a pouco nós vamos falecer, nós vamos desencarnar, mas nós vamos continuar vivos. Os nossos espíritos continuaremos sendo quem somos. Não seremos mais nem menos. E continuaremos a nossa evolução ao longo da eternidade. Então é isso que a ciência espírita, o espiritismo kardecista cristão nos traz, com informações baseadas em ciência, que é o que separa o espiritismo das outras correntes religiosas. As outras correntes religiosas só nos levam até a morte. A partir da morte, nós não contam nada. Não sabem nos dizer nada. Eu não sei onde eu vou morar, eu não sei que espécie de corpo eu terei, eu não sei se eu vou precisar de algum alimento, eu não sei se crianças vão continuar crescendo, eu não sei se idosos vão envelhecer, não sei se cegos vão enxergar, se paralíticos vão andar, eu não sei nada. Então, a única informação dentro das correntes religiosas que nós recebemos é através do espiritismo kardecista cristão, através das informações mediúnicas que nos estão trazidas pelos que já passaram para o outro lado da vida. Mas todos nós estamos aqui porque temos absoluta certeza dessas verdades. Próximo. Aí está o quarto, o segundo, espírito decaído materializado, que eu acho que já apresentei aqui também, e o terceiro, reflexões espiritualistas e científicas de um médico. Próximo. E agora nós estamos lançando esse quarto. Alienígenas ou médios? Bem, próximo. Por que eu escrevi esse livro? Aqui está a fotografia do Frederick von Steinmetz, um cirurgião alemão, morreu durante a Segunda Guerra Mundial, ele era do exército nazista. Ele se aproximou do Lato Frei Luís porque, como ele era nazista, haviam judeus reencarnados como crianças no nosso educandário. E o ódio persistia mesmo depois da morte. Então ele se aproximou do Lato Frei Luís porque ele queria perseguir os judeus, que ele considerava inimigos dele, que estavam reencarnados como crianças no nosso orfanato. Mas aí ele caiu nas malhas do amor de Frei Luís, que também era alemão. E quando ele se conscientizou de quem ele era, o que ele tinha feito e o que ele tinha que fazer para recuperar todos os erros e os equívocos que ele tinha cometido, ele passou a se materializar no lar de Frei Luís, através de um médium chamado Gilberto Arruda, que foi assassinado em junho de 2015. E desde então, em milhares de reuniões, quase ao longo de 40 anos, ele se materializou. Aqui está uma fotografia dele materializado, com um lírio em suas mãos, que é o símbolo de Frei Luís, que quando habitava no convento de Petrópolis, e cuidava dos jardins. Então ele adorava lírios e violetas. E quando o Frederick se materializou, e foi fotografado, ele se materializou com lírio em homenagem ao Frei Luís. Nós não estamos vendo aqui um médico como eu,
aparamentado para entrar numa sala de cirurgia. Nós estamos vendo um espírito materializado. O médium está lá dentro da cabine, em transe mediúnico, doou energia chamada ectoplasma. E com esse ectoplasma, o espírito se materializou. Saiu da cabine e o médium ficou lá. Então é uma série de condições assim para que esses fenômenos ocorram, como por exemplo a ausência da luz. As reuniões são feitas na escuridão completa. Se nós estamos na escuridão completa, como é que nós vemos o espírito quando ele sai materializado da cabine? Porque ele emite luz de acordo com a sua evolução, do seu próprio corpo, da sua alma. E também dos instrumentos que eles trazem para tratar os pacientes que nós levamos a essas reuniões. Bem, se as luzes do sol, luz artificial, afetam o ectoplasma e o médium como está em trânsito, porque as luzes que saem do corpo do espírito e dos instrumentos que eles trazem para tratar esses doentes não afetam? Evidentemente porque são de outro universo e apresentam propriedades físicas e químicas diferentes das luzes que nós conhecemos. Próximo. Bem, por que eu escrevi esse livro? Eu estava numa reunião e aqui nós não estamos vendo o espírito materializado, nós estamos vendo o espírito super incorporado no seu médium. A superincorporação ou encarnação mediúnica, o espírito toma conta completamente do corpo do médium, o médium não percebe nada, e depois que o espírito dele se separa, o médium também de nada se lembra, se recorda. E nós estamos vendo aqui o exemplo de uma cirurgia hiperfísica. Entendam cirurgia hiperfísica, aquela que ultrapassa os limites do corpo físico. Hiperfísica, ultrapassa os limites do nosso corpo físico. E evidentemente são realizados por médicos espirituais, e não por médicos encarnados como eu, que eu não sei. E aí, ele nunca via esses médicos atuarem com qualquer instrumento metálico, nem com bisturi, nem com tesoura, nem com alfinete, nem com canivete. E se eu visse isso, provavelmente eu não me aproximaria, porque eu não compreenderia como é que esses instrumentos podem ser utilizados sem serem esterilizados. Embora isso pareça que aconteça em alguns outros grupos. Mas eu nunca vi Frederico e as outras entidades médicas do lado de Frei Luiz atuarem com instrumentos metálicos. E nós estamos vendo aqui um sangramento do corpo do paciente enquanto ele estava atuando. Isso eu vi várias vezes ao longo de 40 anos e várias vezes aconteceu. Inclusive com extração de peças cirúrgicas, até de tumores, que nós mandávamos examinar e comprovávamos que tinham sido realmente removidos do paciente. E aí eu indaguei o Frederico numa dessas reuniões o seguinte: Frederico, quando eu pego o estômago, o fígado, o pâncreas, eu mergulho dentro do abdômen do paciente. Os colegas que fazem cirurgia torácica, como operar o coração, vão lá no fundo. Por que algumas vezes eu vejo você trabalhar tão somente na superfície do paciente? Você não vai na profundidade. Aí ele disse o seguinte: olha, nós sabemos como confeccionar colchões de ectoplasma por trás dos órgãos. E aí nós nos elevamos até a superfície. Então eu não preciso mergulhar na profundidade como você faz. Isso deve ter uns 37, 38 anos atrás. Mas essa informação nunca saiu da minha memória. Eu sempre fiquei com essa memória. E aí eu estava... pode passar o próximo. Eu estava à frente da minha televisão vendo um documentário, e aí vocês vão entender porque eu resolvi escrever esse livro, Alienígenas ou Médios. Aqui mais uma vez a explicação da quantidade de energia que são movimentados nesses fenômenos, né? A materialização de um espírito de 90 quilos, quanta energia despende, é utilizada pelos que comandam essas reuniões. E como é que é feita a mudança de uma entidade em outra quase em segundos? Uma entidade daqui materializada entra na cabine e outra sai em questão de segundos. Como é que eles manipulam tanta energia? 140 mil bombas atômicas, isso falando só da energia que está no nosso corpo físico, sem falar nas energias espirituais. Então, para mim, é uma coisa ainda incompreensível. Nós não temos inteligência para compreender isso, mas um dia nós compreenderemos. Próximo. E aí eu estava diante de um documentário que estava passando na televisão, chamado Alienígenas do Passado. E estava falando das pirâmides do Egito Antigo. E quem estava apresentando esse episódio
estava dizendo o seguinte, olha, essa é a maior pirâmide que tem no Egito. Até a construção da Torre Eiffel, na França, era a maior construção humana, a mais alta construção humana era essa pirâmide. E tinha sido colocados aí 2.300.000 blocos de pedra, pesando entre 6 e 80 toneladas. Bem, os historiadores dizem que essa pirâmide foi construída ao longo de 20 anos. Então, os construtores tinham que botar uma pedra a cada 2 minutos e meio. Há 4.000 anos, quando não se conhecia a roda, nem se conhecia o ferro, muito menos o aço. E os historiadores estão achando, então, que eles receberam auxílio de extraterrestres, de outras civilizações. Bom, que tem vida no universo todo, nós sabemos. O próprio Jesus disse isso. A casa do Pai existem muitas moradas. As moradas são dos planetas. Então existe vida em todo lugar. Ou no nosso plano, ou em outro. Mas existe vida. Bem, e eles então poderiam se aproximar e nos ajudar. Sim. E essas pirâmides seriam não túmulos, mas sim transmissores de energia para todo o planeta e talvez até para as naves que estariam aí trazendo essas entidades extraterrestres. Bem, então a gente fica com dificuldade de entender como é que há 4.000 anos, quando não se conhecia a roda nem ferro, uma construção dessa podia ter sido feita. E a pedreira de onde foram retiradas essas pedras estava situada a 900 quilômetros de distância. A 900 quilômetros de distância. Então tudo é muito assim, estranho, próximo. Bom, e aí foi o que o apresentador do documentário diz, olha, os mestres construtores do Antigo Egito sabiam, ou conheciam, uma estranha substância branca que, quando era colocada sobre as pedras, as deslocavam facilmente. Estranha substância branca. Bom, e aí, imediatamente, o que eu me lembrei? O Frederico tinha me dito 38 anos atrás. Eles sabiam colocar a ectoplasma sobre os órgãos e elevá-los até a superfície. Se a energia do ectoplasma é tão imensa, e se tivesse inteligência sabendo como utilizá-la, talvez ela pudesse ser colocada embaixo de pedras, sim, pesando até 80 toneladas ou mais, e serem facilmente deslocadas. A mediunidade era muito conhecida no Egito Antigo. Quem mandava no país eram os sacerdotes, não era o faraó. Então eu acredito que aquelas câmeras, aqueles túmulos, poderiam perfeitamente ser utilizadas como câmeras de mediunidade, onde médiuns de efeitos físicos, por eles desenvolvidos, poderiam doar a energia que faria o deslocamento dessas pedras. E aí eu achei que dava para escrever um livro. Alienígenas, segundo os historiadores, ou médiuns, ponto de interrogação. E deixo, nessas duas possibilidades, o leitor chegar às suas conclusões. Evidentemente, eu não digo com certeza se é uma ou se é outra. Eu dou as duas possibilidades. Eu acho que no futuro nós vamos saber qual era a verdade de tudo isso. Gosta? E aqui está a tal substância branca, que era colocada sobre as pedras, e quando isso aqui foram encontrados em alguns túmulos egípcios, do Egito Antigo, com figuras e com as descrições da tal e misteriosa substância branca. Próximo. Bom, outra coisa também muito interessante eram esses desenhos que eram encontrados nos túmulos antigos. Próximo. Se esses túmulos estavam situados na profundidade do deserto, sem luz, com aquele calor, como é que eles poderiam ser tão assim precisos? Os entendidos chamam de microsimetria. É uma simetria microscópica. Tamanho são os detalhes. Quer dizer, na escuridão, no calor do deserto do Saara, tudo isso ficava muito difícil de ser entendido pelos historiadores. Próximo. Bem, e aí, esse autor desse livro, esse americano, The Giza Power Plant, ele diz o seguinte, próximo, só tem uma forma desses desenhos terem sido feitos, através de uma tecnologia muito avançada, chamada usinagem ultrassônica, que eu nunca tinha ouvido falar. Não sabia o que era. Muito bem.
usinagem ultrassônica, que já é hoje uma técnica muito avançada, como é que ela poderia existir há 4.000 anos atrás? Então, próximo. Aí eu fui tentar saber o que é essa usinagem ultrassônica. São instrumentos que giram, sondas que giram a 19 a 25 mil vezes por segundo. Mas isso era impossível existir há 4.000 anos do Egito. Mais uma vez, os historiadores estão dizendo que só tem uma explicação. Alienígenas com tecnologias muito evoluídas entraram nessa jogada. Próximo. Aí estão as sondas, chamadas sondas de usinagem ultrassônica. Como é que nós podemos imaginar que isso existisse há 4.000 anos no Egito? Por isso, os historiadores, eu estou repetindo, acham que só tem uma explicação. Inteligências ultra-evoluídas de outros planetas teriam chegado aqui e auxiliado os egípcios na construção das suas obras. Próximo. Bem, mas existe uma outra explicação que a gente coloca no livro também. A possibilidade mediúnica. Né? Eu coloquei a mediunidade de efeitos físicos através da ectoplasmia de médios de efeitos físicos. Ferramentas dos antigos egípcios, descartada. Tecnologia alienígena? Talvez. Tecnologia da Atlântida? Talvez. Mas eu coloco uma quarta possibilidade, também tenho cuidado de colocar no ponto de divulgação, a mediunidade de efeitos físicos. Por que eu coloquei como possibilidade a mediunidade de efeitos físicos? Pelo que eu vi acontecer ao longo de 40 anos. Ninguém me contou e nem eu li. Eu vi, eu testemunhei pessoalmente. E o que eu testemunhei pessoalmente? Próximo. Movimento de objetos, chamado cientificamente telecinesia ou psicocinesia. Transposição da matéria através da matéria. Algumas das peças cirúrgicas que eram removidas dos pacientes saíam através da parede, do tórax e do abdômen. Algumas eu mesmo pegava e tracionava. Então eu vi isso acontecer. Transposição da matéria através da matéria ou entre os chamados universos paralelos. A ciência está dizendo que esse universo nosso não é o único. Existem múltiplos universos que se interpenetram um pelo outro. Nós estamos morando nesse. Provavelmente, quando nós morremos, quando nós desencarnarmos, o nosso espírito irá habitar um outro universo. A ciência chama de universo paralelo e as religiões estão chamando de plano espiritual, plano astral, plano celestial. Para mim, tudo é a mesma coisa. Via cirurgia de perfil, via desmaterialização parcial ou total de corpos, via a bioluminescência, ou seja, luz sair do corpo do médium, luz sair do corpo das entidades. Tudo isso eu vi. Desintegração e reintegração a nível molecular e atômico da matéria. Desaparecimento de determinados objetos, como por exemplo um relógio meu. Eu chegava na reunião, colocava ao lado de uma bancada, e quando terminou a reunião eu fui pegar o relógio tinha desaparecido. E aí eu chamo, comuniquei com o presidente falou o seguinte: olha, toda vez que você vier a uma sala onde estão médicos de efeitos físicos, não traga objetos metálicos. Porque a energia que está envolvida nos trabalhos aqui em benefício dos pacientes é tanta que algumas entidades mal intencionadas podem também utilizar essa energia para tentar nos atingir de alguma forma. Aí chamou o médium de volta, que já estava saindo da reunião, e nós nos sentamos com uma luminescência bastante fraca, e o presidente segurou na mão do médium, nós entramos em prece. Passaram-se aí 1 ou 2 minutos, o médium sofreu um tremor forte de todo o seu corpo, como se tivesse recebido uma descarga elétrica, e esse tremor também foi transmitido ao corpo do presidente, Frei Luiz da Rocha Lima. E quando ele levantou a mão, o meu relógio estava novamente na mão do médium. Ou seja, o meu relógio tinha sido transmitido para o universo, transportado para o universo paralelo e depois recuperado. Então, tudo isso que eu vi acontecer, por que eu não vou achar que essas entidades espirituais se utilizando de médiuns de efeitos físicos no Antigo Egito, ou alienígenas que soubessem também utilizar essa energia, não a tivessem utilizado na tal microsimetria que é encontrada nesses túmulos. Até a bioluminescência existia, então talvez isso aqui pudesse explicar como é que esses desenhos eram feitos em túmulos profundos, no deserto,
no calor, na escuridão, quando não se tinha espelho. O único metal que se eu conhecia, o cobre e o bronze. Próximo. Vejam como é que se conseguiria tudo isso na escuridão do deserto do Saara, 4.000 anos. Então, os historiadores, mais uma vez, só tem uma saída. Alienígenas entraram nessa história. Próximo. Bem, e aqui diz, ó, como seria possível a prática dessa microsimetria em túmulos profundos no calor do deserto há 4.000 anos, sem iluminação. Tochas? Não se encontrou nenhum sinal de fuligem na parede dos túmulos. Então não foi tocha. Reflexão da luz solar em espelhos de cobre ou bronze? Tentou-se. Impossível. Então só tem uma explicação. Ou ajuda alienígena, ou a bioluminescência de médiuns, ou de entidades materializadas. Mais uma vez eu lembro que eu coloco isso como hipótese no livro. Que o leitor leia e chegue às suas próprias conclusões. Próximo. Bem, por que os historiadores modernos estão aí levantando a possibilidade de ajuda alienígena? Porque encontraram em alguns túmulos, alguns desenhos semelhantes a esse que está aqui. A impressão que se tem é que tem uma ampola gigante, veja o tamanho dos humanos, não é? E o tamanho da tal ampola gigante que foi encontrada, desenhada, esculpida em um túmulo antigo. E por dentro dessa ampola gigante ainda corre um traçado como se fosse um raio luminoso. Muito bem. E quando os historiadores compararam esses desenhos feitos há 4.000 anos em túmulos egípcios com determinados refletores, com determinadas luminescências como essa, por exemplo, isso é um refletor que é encontrado em cassinos americanos. Eles são colocados nesses cassinos americanos como enfeites. E aí, nitidamente, você percebe um raio correndo pelo dentro do refletor. E aí compararam o desenho que eles encontraram no Egito Antigo com os refletores atuais, que são utilizados até em cassinos como enfeite. E encontraram muita semelhança. Mais uma possibilidade deles levantarem a possibilidade de ajuda alienígena. Próximo. Bem, essa bioluminescência é conhecida na ciência, por exemplo, em peixes abissais, que vivem em profundidades dos nossos mares. São peixes luminosos. Muito bem, por que eles emitem luz? Por causa de duas substâncias químicas existentes nos seus corpos, chamadas luciferina e luciferase. Quando elas se unem, existentes em células chamadas fotóforas, o corpo do animal emite luz. É a mesma coisa que acontece com o pirilampo, a mesma coisa que acontece com o vagalume. Aí o nome, bioluminescência, ou seja, uma luminescência que sai do ser vivo. Próximo. Bem, essa é uma fotografia conseguida lá no século XIX, mostrando uma luminescência sendo expelida do corpo de uma médium de efeitos físicos em transe. Próximo. E aqui no Frei Luís, mais uma vez nós vemos uma entidade na porta da cabine, na escuridão completa, e nós a vemos e ela pode ser fotografada por causa da luminescência que é expelida do seu corpo. Observem que o rosto da entidade materializada difere bastante do rosto do médium. Então aqui está o médium e aqui está uma entidade materializada. São duas pessoas, dois seres absolutamente diferentes entre si. Então não tem fraude. Próximo. Bem. Bom, diante de tudo isso, o que eu achei? Bom, eu comecei a estudar a vida de uma série de grandes nomes da ciência e nitidamente nós percebemos nesses homens da ciência e também outros acontecimentos, como por exemplo o aparecimento da tal Virgem em Fátima no século XX, no ano de 1917, que poderiam ser influências mediúnicas. Se você tem um médio de efeito físico, esse médio de efeito físico ele emite tamanha energia, o que aconteceria se você tivesse 3 médios de efeito físico no mesmo local, mesmo sendo crianças? Então eu coloco a probabilidade do que ter acontecido em Fátima também terem efeitos físicos na presença de médiums de efeito físico. Afasto a probabilidade de uma ajuda alienígena? Não, é possível também. O que eu não acredito é em milagre.
não existe milagre. Tá? Bem, e aqui, por exemplo, Einstein, eu penso 99 vezes, não chego a lugar nenhum. Paro de pensar uma vez e chego à teoria da relatividade. Então, quer dizer, eu acho que uma série de acontecimentos na história da humanidade tiveram influência mediúnica. Afasta a probabilidade de que alienígenas tenham atuado? Não. E ainda existe uma terceira probabilidade, as duas. Porque se forem extraterrestres muito evoluídos, é claro que eles saberão da existência do espírito. É claro que eles saberão da existência das energias espirituais, como por exemplo o ectoplasma. Então eu coloco ao leitor as hipóteses que eu acho possíveis e deixo que eles cheguem às suas conclusões. Próximo. Esse aí é um dos maiores inventores da humanidade, Nikola Tesla. Conseguiu desenvolver um equipamento, um plano de transmissão de energia para o planeta inteiro de graça. Muito bem, mas o que os financiadores dos seus estudos fizeram? Retiraram o financiamento, porque ninguém vai fornecer energia de graça para todo o planeta de graça. Então, o que eles fizeram? Não vamos lá, esse camarada é maluco. Eu não vou colocar todos os meus recursos para que alguém desenvolva a transmissão de energia de graça para todo o planeta. E como é que ele chegava às suas invenções? Ele via os seus inventos no éter, como se fossem hologramas. Ele entrava dentro dos seus inventos e depois saía daquele transe mediúnico e nem desenhava, saía construindo. Para mim, esse camarada era um tremendo médico. Então, se ele via como? Por que nós não vemos os inventos que ele via? Como é que ele entrava dentro dos inventos e os via funcionando e não funcionando? E depois, com tudo aquilo na memória, colocava nas suas invenções. Então, o que eu acho é que o Nikola Tesla era um tremendo médico. Próximo. Assim como o Hammurabi, um rei árabe que viveu 400 anos antes de Cristo e elaborou o primeiro código legislativo da história da humanidade. O que ele fazia? Ele ditava o código aos seus escribas, e os escribas iam lapidando na pedra, iam escrevendo todas as leis que ele ditava. Em determinados momentos, esses escribas percebiam que não era a personalidade do Hammurabi que estava falando, era outra personalidade estranha. E às vezes o Hammurabi falava até em línguas desconhecidas, pelo fenômeno mediúnico chamado xenoglossia, quando o médium fala línguas, ou o espírito fala através do médium, línguas que o médium desconhece. E eu mesmo também vi isto acontecer. Eu tinha uma paciente que eu levei para uma reunião de materializações no lar de Frei Luís, e essa paciente tinha um câncer de mama com metástase em vários ossos. Ela estava com todo o seu esqueleto comprometido pela doença, pelo câncer de mama. E se materializou um médico chamado João Pedro, que é o líder dos médicos do Frei Luís. Materializado, ele trouxe um equipamento luminoso e começou a banhar o corpo da paciente com aquela luminescência. E daqui a pouco ele começou a conversar com uma outra entidade que não estava materializada, mas nós conseguimos ouvir a sua voz. Provavelmente sua laringe estava materializada e de forma muito fluídica, porque nós não víamos, mas ouvíamos em inglês fluente. E o médium mal falava português. Então, aquelas duas entidades médicas conversando em inglês, a gente não estava conseguindo acompanhar, mas muito rápido o diálogo, mas eles repetiam frequentemente a mesma palavra, wonderful, wonderful, que significa maravilhoso em inglês. Eu aqui comigo, estava do lado, perguntava para mim mesmo, o que pode haver de tão maravilhoso uma paciente com câncer de mama com metástase em todo o esqueleto? Mas fiquei calado. E a primeira oportunidade que eu tive, eu indaguei ao Frederico o que o João Pedro, aquela outra entidade que se manifestava pelo fenômeno da voz direta, quando você vê a entidade, mas ouve a voz, e tão maravilhoso com aquela paciente tão grave. Aí o Frederico respondeu para mim, olha, eles estavam elogiando a forma como ela estava aceitando a sua doença. Ela não estava blasfemando contra Deus, ela não estava acusando os médicos,
ela estava aceitando tudo que a medicina tinha a oferecer, e aquilo estava trazendo um grande benefício para o seu espírito. Vejam, eu botei no livro Reflexões Espiritualistas e Científicas do Médico, essa passagem com um título do capítulo, uma lição pela xenoglossia. Então, xenoglossia, o médium fala línguas que ele desconhece. Então, quem é que está falando não é o médium, quem está falando é o espírito que está falando através dele. Próximo. E aqui outro exemplo dessa ciência, né? Esse camarada, ele é um químico russo que conseguiu desenvolver toda uma tabela onde se encaixa todos os elementos químicos: alumínio, oxigênio, hidrogênio, cobre, ferro, está tudo ali. Bom, como é que ele chegou a essa conclusão numa época em que ninguém conseguia elaborar uma tabela periódica que pudesse encaixar todos os elementos químicos conhecidos? Ele tentou resolver o problema como? Se trancou dentro do laboratório na sua casa e trabalhou 3 dias e 3 noites, sem chegar a lugar nenhum. E cansado, ele adormeceu ou desmaiou. E quando ele estava adormecido, toda essa tabela periódica apareceu em sonho na sua frente. Ele despertou, botou tudo no papel, e aí está a tabela periódica dos elementos, usada até hoje, e que é capaz de prever qualquer elemento químico que venha a ser descoberto no universo. O cara viu isso através de sonho. Para mim, ele é um tremendo médium e veio preparado para cumprir essa missão. Ele veio preparado, porque para ver uma tabela dessa em sonho, ele tinha que entender muito bem o que ele estava vendo. Aí ele desperta e bota no papel. Aí está a tabela periódica dos elementos até hoje. Próximo. Bem, essa possibilidade de existência de vida aí fora da Terra, ela é muito grande. Então, acho que vale a pena também nós analisarmos a possibilidade de que tudo que está sendo colocado aí nesse livro, e tudo que possa estar acontecendo na história da humanidade, está sob um planejamento e sob uma vigilância. Bom, vigilância de extraterrestre? Talvez. Vamos ver. Vamos ver quais são as possibilidades de existir vida fora da Terra. Próximo. Bom, conhece-se no universo 100 bilhões de galáxias. A nossa é uma. Mas a ciência, nossa, nós vivemos, chamada Via Láctea, é uma. Então, mas a ciência já alcançou 100 bilhões. Na nossa, 250 a 400 bilhões de estrelas. Então, na nossa. Planetas na nossa, 100 bilhões. Planetas semelhantes à Terra na nossa, 17 bilhões. Sendo que desses 17 bilhões, 900 planetas são extremamente semelhantes à Terra. Até água tem. Então, a probabilidade de existir vida fora da Terra é enorme. É enorme. Bom, e o que os nossos cientistas e astrônomos procuram? Próximo. Será que é isso aí que eles estão procurando? Serizinhos assim, com olhos bugalhados, cor amarela? Não. Não é isso que os cientistas estão procurando. Os cientistas estão procurando no universo a utilização inteligente de energia. E chegam ao assinte de tanto aceitam a existência dessas civilizações fora da Terra, que as dividem, por enquanto, em 4 grupos. Próximo. Olha aqui. O que seria uma civilização extraterrestre do tipo 1? Aquela que sabe utilizar de forma inteligente toda a energia do seu planeta. No nosso caso, nós saberíamos como utilizar inteligentemente a força dos vulcões, dos terremotos, do núcleo de ferro que tem no centro da Terra, dos ventos, das marés, da luz do Sol que chega até nós. Isso seria uma civilização tipo 1. Bom, se uma civilização do tipo 1 é essa, nós, como humanos na Terra, estamos do tipo 0. Nós chegamos ainda a dominar essa energia. O que os cientistas dizem que é uma civilização do tipo 2? Aquelas que sabem utilizar toda a energia da estrela mais próxima, no nosso caso, Sol.
O que eles chamam de civilizações do tipo 3? Aquelas que sabem utilizar de forma inteligente toda a energia das estrelas de uma galáxia inteira. No nosso caso, 200 bilhões de estrelas na Via Láctea. E chegam assim de chamar e acreditar na existência de civilizações do tipo 4, que sabem utilizar de forma inteligente toda uma tal de chamada energia escura, que a nossa ciência não sabe o que é, e que permeia todo o universo. E já estão chamando, aceitando a possibilidade tipo 5, a utilização de energia para universos paralelos ao nosso. Entendo universos paralelos ao nosso como plano espiritual. Então eles já estão acreditando na existência de vida até em universos paralelos ao nosso. A NASA soltou aí em 2016 alguns documentos secretos até então, e que eles fizeram estudos sobre os tais objetos voadores não identificados. Muito bem, naves extraplanetárias estão dizendo, a NASA, não somos nós espíritas que dizemos, existem, eles vêm de um outro planeta que se interpenetra de forma fluídica na Terra. Planeta interpenetrando pela Terra, para mim isso é plano espiritual. E que esses objetos se materializam do lado de cá. Então, eu acho que a ciência está se aproximando das verdades trazidas por Allan Kardec em meados do século XIX. Próximo. Bem, vamos estudar a civilização do tipo 2. O que é a civilização do tipo 2? Ela domina toda a energia própria do seu planeta, no nosso caso, vulcões, marés, ventos, terremotos, vai por aí fora, e da sua estrela mais próxima, no caso da Terra, o Sol. Esse é o tipo 2. Bom, próximo. Alguns astrônomos amadores perceberam, examinando a luz de uma estrela que recebeu o nome de estrela Tabi, que essa estrela apresentava uma diminuição e um aumento da sua luminescência. Diminuição e aumento. Diminuição e aumento. Diminuição e aumento. Ou seja, a luz dessa estrela situada a 1000 anos-luz da Terra diminuía e aumentava. Diminuía e aumentava. De forma regular. Bom, e aí resolveram sentar em uma mesa, astrônomos e cientistas, para entender o que é que estava acontecendo com essa estrela. Recebeu o nome da estrela Tabi, em homenagem a uma astrônoma, o sobrenome é Tabi, e que estudou profundamente esse fenômeno. E aí os cientistas disseram o seguinte: você tem uma explicação para explicar essa diminuição e esse aumento. Deve haver algum planeta girando em volta dessa estrela, e quando esse planeta passa entre a Terra e a estrela, a luminescência dela diminui e depois aumenta. Diminui e aumenta. Bom, mas se isso estivesse acontecendo, a diminuição da luz da estrela seria de 1%. E não foi isso que os cientistas encontraram. A diminuição da luminescência da estrela Tabi era de 22%. O planeta não é. Vamos sentar de novo. Sentaram novamente, discutiram todas as probabilidades e chegaram a uma conclusão. O que está diminuindo a luminescência da estrela Tabi de forma regular é alguma construção inteligentemente feita por alguma civilização extraterrestre ultra evoluída em relação à nossa. Próximo. Então eles acham que é isso que está acontecendo. Alguma estrutura construída em volta de uma estrela, em volta do Sol, por civilizações inteligentes, a fim de absorver a energia do Sol. Caso isso seja verdade, essa construção tem um diâmetro maior do que o do planeta Júpiter, que é o maior planeta do Sistema Solar. Bem, sendo tudo isso verdade, essas civilizações não saberão da existência do Espírito, não saberão das energias mediúnicas, da existência dos planos espirituais, que eles chamam de universos paralelos, não saberão como perceber a nossa energia mental. Quem pensa emite energia,
e segundo os espíritos, nas obras de Kardec e outros, André Luiz, Emmanuel e por aí fora, aquilo que nós pensamos constitui formas, pensamentos em nossa volta. Então você pode simplesmente entregar de forma energética o que é que você está pensando. Quer dizer, qual seria o meu pensamento se eu estivesse pensando em pegar um caminhão, entrar numa via de pedestre, como aconteceu ontem, anteontem lá na Espanha, como aconteceu na França ano passado, e matar 70, 80 pedestres que estivessem por ali caminhando? Qual seria a minha energia mental que se desprenderia de mim se eu estivesse pensando em preencher? Qual seria a energia mental que estaria se desprendendo de mim se eu estivesse pensando em encher as minhas roupas com bomba e explodir um avião, explodir um prédio? Então eu não vou poder habitar uma civilização dessa envergadura enquanto eu não souber policiar os meus pensamentos. Eu acho que é isso que nos aguarda, porque conforme nós formos vivendo e morrendo, encarnando e desencarnando, nós vamos adquirindo cada vez mais inteligência, mais informações. Nós estamos em evolução e em aperfeiçoamento. Então, nós podemos começar isso agora, policiando aquilo que nós falamos, policiando aquilo que nós pensamos, a começar dentro do que acontece dentro do nosso próprio lar, tendo paciência, tendo resignação com as missões que nos foram colocadas na frente, com os espíritos que nós talvez tenhamos sido inimigos no passado e que hoje são colocados como nossos irmãos, como pai e filho, como marido e mulher, e vai por aí afora. Então, se é esse o nosso futuro, nós temos que começar o nosso aperfeiçoamento agora, porque nós somos os mais informados, não somos o grupo religioso mais numeroso, mas somos os que mais estudam, somos os que mais têm informações. Então, a nossa responsabilidade passa a ser maior. Próximo. Existe uma pergunta sempre que é feita, chama-se Paradoxo de Fermi, que é um cientista italiano. O que ele perguntou? Próximo. Se existem civilizações extraterrestres ultra evoluídas, por que não entram em contato conosco? Por que não nos trazem os seus ensinamentos? Por que não respondem a nenhum sinal de rádio que nós emitimos aí para todo o espaço? Bom, existem duas respostas para essa pergunta. A primeira é uma resposta materialista, a segunda uma resposta espiritualista. Próximo. Bom, então nós vamos ver primeiro a resposta materialista e depois a resposta espírita. Por que essas civilizações ultra-evoluídas existentes em todo o universo não entram em contato conosco? Próximo. Primeira, a resposta materialista é essa. Essas civilizações ultra-evoluídas nos consideram como uma família de gorilas. Então não vão perder tempo em trazer os seus ensinamentos a nós. Como nós não perderíamos tempo em levar fórmulas matemáticas para uma família de gorilas. Quantas bananas nós teríamos que dar para eles entenderem o que nós estamos falando? Bom, mas existe a explicação espiritualista. A explicação espírita é a seguinte: estão aguardando que nós melhoremos moralmente para que entrem em contato conosco e tragam os seus ensinamentos.
O que aconteceria se uma civilização dessa extraterrestre ultra evoluída chegasse agora na Coreia do Norte, na Rússia, na China, nos próprios Estados Unidos? Escuta aqui, quais são as suas armas? Nós queremos saber quais são os seus instrumentos bélicos. É isso que eles querem. Então, enquanto nós continuarmos nessa situação que nós estamos vendo aqui, eles não vão se aproximar de nós. Vão acompanhar a nossa evolução. Quando nós melhorarmos, eles vão se aproximar. Não vão se aproximar aqui de nós, que estamos depositando aí a nossa confiança com milhões de votos num político, e ele está pegando o cargo público para desviar o dinheiro da merenda escolar, da educação, da saúde. Então, nós temos merecimento para que essas outras civilizações se aproximem de nós e tragam seus ensinamentos. Bom, eu acho que cabe a nós fazermos o nosso trabalho pessoal e familiar. Melhoremos a nós próprios, melhoremos o nosso ambiente familiar e que isso sirva de exemplo para todos aqueles que nos observarem e possam ter a curiosidade de saber por que é que nós estamos mais resignados, por que é que nós estamos mais pacientes, por que é que nós estamos assim, mais compreensíveis quanto aos defeitos do próximo, por que é que nós estamos praticando mais a caridade, por que é que nós estamos assim, comparecendo numa reunião dessa, um domingo, 10 horas da manhã, o que eles estão fazendo lá? Então, eu acho que a nossa responsabilidade é muito grande. Nós somos os escolhidos pelo plano espiritual, pelo governo espiritual da Terra, e essas civilizações sabem que nós temos aqui um governador planetário espiritual. Quem é o nosso governador planetário espiritual? Jesus. Então, eles vão respeitar a liderança de Jesus. Então, na hora que Jesus autorizar, eles vão se aproximar de nós. Mas Jesus só vai autorizar na hora que nós melhorarmos. Na situação que nós estamos, é impossível. Mas nós vamos melhorar. Próximo. Bem, a conclusão que a gente traz, pode passar o próximo, é que há muitas moradas na casa do meu pai. Que moradas são essas? Planetas com civilizações muito mais avançadas do que a nossa. Moradas físicas e moradas espirituais. O Evangelho não é um ritual nem uma crença para quem vive numa única cidade, nem num país. E sim é o código moral de todas as galáxias, dos universos no plural. Então, aonde nós formos habitando, o Evangelho vai nos guiar, vai ser o padrão de comportamento que ditará aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos falar e até aquilo que nós devemos pensar. Fez, falou, pensou, prejudicou alguém, fez alguém sofrer, aquilo vai ficar marcado no meu espírito, ou no meu perispírito. E quando eu passar por lá de lá, eu vou apresentar sofrimentos e deformações. Tudo isso está claro no livro Espíritos Decaídos Materializados. A fórmula é matemática, não tem como fugir. Passei por lá de lá, serei julgado. Quem vai me julgar? Eu. Eu serei o réu e eu serei o juiz. E o pior dos infernos, segundo as informações dos nossos amigos que já estão do outro lado, o pior dos infernos é o remorso. Podia ajudar, não ajudei. Podia fazer, não fiz. Podia ficar calado, não fiquei. Então esse é o pior remorso. Felizmente nós não nos lembramos nem do que é que nós almoçamos anteontem. E nem nos lembramos do que é que nós fizemos em vidas passadas. Porque se nós fôssemos santos, não estaríamos num planeta, para todo lado que você se volta, você vê sofrimento. Isso é um país, ou um planeta de provas e expiações. O que é um planeta de provas e expiações? Se eu fosse habitar uma penitenciária, que companhia eu teria? Criminosos. Se eu fosse habitar um hospital, que companhia teria? Doente. Isso é o que é o planeta Terra. Uma imensa penitenciária e um imenso hospital. Todos nós somos ou enfermos ou criminosos. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que fazemos para não continuarmos em planetas de provas e expiações. Porque a Terra vai subir.
vai passar de planeta de provas e expiações para a regeneração. Aqueles que não acompanharem essa evolução não vão poder ficar aqui. Próximo. Deixo aí o meu agradecimento pela gentileza do convite, domingo. Hoje podemos estar em casa repousando com a família, estão aqui nos ouvindo pacientemente. Muito obrigado pela presença de todos. Que Deus abençoe a todos.